Falar um pouquinho dos ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São chamados de ângulos, né, adjacentes complementares quando a soma das medidas é igual a 90 graus. Então, vamos supor que este ângulo aqui meça 30 graus. Quer dizer que o complemento dele, para que dê 90, é 60, porque 60 mais 30 dá 90. Então, por exemplo, eu pergunto assim para vocês, qual é o complemento de 10? Vocês vão falar para mim 80. Qual o complemento de 80? Vocês vão falar para mim 10, porque somando os dois dá 90 graus. Qual o complemento de 45 graus? 45 graus. Qual é o complemento de 40 graus? Vocês vão falar para mim 50 graus. E assim sucessivamente. Então, o complemento, um ângulo é chamado complementar quando a soma das medidas dos dois ângulos der 90 graus. Os ângulos suplementares nada mais é do que a soma dos ângulos dar 180 graus. Então, vamos supor que esse ângulo aqui meça 30 graus. Quer dizer que o laranjinha vai ser 150, porque a soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, eu pergunto assim para vocês, qual é o suplemento de 10? Vocês vão falar para mim 170 graus. Qual o suplemento de 170? Vocês vão falar para mim 10 graus. Qual é o suplemento de 50 graus? Vocês vão falar para mim 130 graus. Qual o suplemento de 130? Vocês vão falar para mim 50 graus. E assim, pessoal, sucessivamente. Então, um ângulo ele é chamado de suplementar quando a soma da medida de dois ângulos der 180 graus. Voltando um pouquinho. Quando que um ângulo é complementar? Quando a soma dos dois derem 90. E quando que ele é suplementar? Quando a soma dos dois ângulos der 180 graus. Vejamos alguns exemplos aqui, ó. Calcular a medida do complemento e a medida do suplemento de um ângulo de 57 graus e 30 minutos. A gente sabe que um ângulo ele é chamado de complementar quando a soma das medidas dos dois ângulos der 90 graus. E ele é suplementar quando a medida dos dois ângulos der 180 graus. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Sendo x, pessoal, vamos escrever aqui para vocês, ó. Sendo x a medida do ângulo, nós temos o seguinte, que 90 menos o x, que é o ângulo, ele tem que ser igual a 57 graus e 30 minutos, certinho? Então, se eu pegar 90 e tirar 57 graus e 30 minutos, eu vou achar, por exemplo, o complemento. Então, vamos fazer isso. 90 graus, eu vou tirar 57 graus e 30 minutos. Vejamos aqui, ó. Eu vou tirar 1 grau daqui para eu emprestar aqui por minuto para que eu possa subtrair. Então, tiro 1 grau, passa a ser 89 graus, e esse 1 grau que tirou passa a ser aqui 60 minutos. 60 tiro 30, dá 30 minutos. 89 tiro 57, 32 graus. Então, 32 graus e 30 minutos é o complemento de 90. Complemento. Já o suplemento, eu tenho que pegar 180 e tirar de 57 graus e 30 minutos. Eu vou fazer o mesmo processo. Então, observem aqui do ladinho, ó. Se eu pegar 180 graus e tirar um ângulo, eu vou ter que achar, por exemplo, os 57 graus e 30 minutos. Esse x nada mais é do que o que falta para chegar em 180. Então, turminha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou emprestar aqui, ó, vou tirar 1 grau daqui, passa a ser 179 graus, e esse 1 grau, para ele entrar aqui, ele tem que entrar como 60 minutos. Eu não posso colocar ele na forma de grau, eu tenho que fazer a transformação. Então, 60 tiro 30, dá 30 minutos. E 179 tiro 57 vai dar
122 graus. Então, 122 graus e 30 minutos, a gente diz que é o suplemento de 57 graus e 30 minutos. Certinho? Vamos ao segundo exemplo aqui, ó. A metade da medida do complemento de um ângulo é 35. Qual a medida desse ângulo? O que a gente tem que saber que o complemento, pessoal, nada mais é do que 90 menos um ângulo, que é o x. Vou chamar o x a medida do ângulo, como eu chamei lá em cima. Tá certo? Então, de acordo com os dados do problema, eu tenho o seguinte: a metade da medida do complemento. Para eu achar o complemento, eu tenho que pegar 90 graus e tirar um ângulo. Então, a metade seria a metade do complemento, que é o 90 menos x. Certinho? É 35, então ele é igual a 35. Certinho? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos... 1/2 vezes 90 menos x vai dar 90 menos x sobre 2, porque aqui 2 vezes 1 é 2. Tudo isso é igual a 35 graus. Aqui no denominador, eu não tenho nada, vou colocar 1. Vamos multiplicar extremos e meios, certinho? 90 menos x vezes 1 vai dar 90 menos x. 2 vezes 35, 70, certinho? Eu vou passar o 90 para o primeiro membro. Então, observem aqui em cima, eu vou ter menos x é igual a 70 menos 90. Então, eu vou ter que menos x é igual a menos 20 graus. Vou multiplicar tudo por menos 1, porque o primeiro membro não pode ficar negativo, ou eu poderia dividir tudo por menos 1. Então, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Então, x é igual a 20 graus. Então, se eu trocar aqui, ó, 90 tiro 20, eu vou achar 70, certinho? Então, x é 20. Tudo bem? Então, a medida procurada é 20, pessoal. Vamos ao nosso terceiro e último exemplo. 3/4 da medida do suplemento de um ângulo valem 75. Primeiramente, vamos recordar. O suplemento de um ângulo nada mais é do que o suplemento 180 menos x, que é o ângulo, um ângulo qualquer. Como é 3/4, eu vou fazer o seguinte, eu quero 3/4, d na matemática e do é vezes do suplemento, que é 180 menos x. Valem 75, então tudo isso é igual a 75 graus, certinho? Então vamos lá. 3 vezes 180 dá 540. 3 vezes x menos 3x. Tudo isso sobre 4, porque aqui embaixo é 1, o denominador aqui é 1. Isso é igual a 75 graus, certinho? Então, vamos lá. Aqui no denominador, pessoal, a gente pode multiplicar extremos e meios ou, né? Vamos multiplicar extremos e meios aqui, ó. 540 vezes 1 dá 540 menos 3x. Estou multiplicando isso tudo por 1. Agora, eu vou fazer 4 vezes 75. 4 vezes 75 é igual a 300. Menos 3x é igual a 300 menos 540. Menos 3x vai ser igual a menos 240. X vai ser igual a menos 240 dividido por menos 3. Portanto, x vai ser igual a 80 graus. Então, se eu trocar esse x, aqui, ó, por 80, eu vou achar 100, certo? O 100 mais o x é 80 graus, mas o suplemento dele, pessoal, né, seria lá o valor que eu procuro para achar o suplemento como 80, o que falta é o 100, né? Então, a medida procurada desse ângulo é 80.